Entendi. Muito bom dia a você que nos acompanha pelo Facebook do Clique News. Estamos hoje, então, na nossa quarta-feira, nossa Live News. Entramos ao vivo para conversar com você e conversar hoje com uma pessoa muito especial, muito inteligente, que fala sobre um assunto também muito pertinente nos nossos dias que estamos vivendo agora. Então, hoje nós conversamos com a nutricionista Nicole Heinheimer, que está aqui e vai falar hoje sobre alimentação saudável, sobre imunidade, sobre vários assuntos que nesses tempos de pandemia nós precisamos estar muito atentos sobre esse assunto. Então, muito bom dia, Nicole, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio aqui do Clique News. É uma honra recebê-la aqui e fique à vontade. Bom dia, Dinara, bom dia a todos os internautas do portal Clique News. Me sinto muito privilegiada, obrigada pelo convite de estar aqui, então, falando justamente num momento tão especial que estamos vivendo, que é de pandemia, que se fala tanto enquanto a saúde é importante, enquanto é importante a alimentação saudável nesse momento, na imunidade. Então, estamos aí justamente para falar um pouquinho e tirar algumas dúvidas, de repente, que vocês tenham e abranger um pouquinho, falar um pouquinho sobre a alimentação saudável nesse período, então, de pandemia. Então, vamos lá. Vamos iniciar, então, o nosso assunto hoje. Hoje, então, nós vamos iniciar falando sobre, então, o que é alimentação saudável. E a nossa pergunta hoje, então, inicia assim. Quantas vezes no nosso dia a dia, com a nossa rotina, a gente tem coisas que nós nem percebemos na nossa rotina? Nós fazemos coisas diariamente que nós nem percebemos que já é uma rotina. Entra a semana e sai semana e a gente simplesmente vai tocando o barco, tocando os compromissos diários tão naturalmente que já vira automático. Quando nós vemos, a semana já passou e nem deu para perceber tudo o que aconteceu ali. E muitas vezes deixamos a nossa saúde de lado. Mas diante da pandemia do coronavírus, a rotina precisou ser desacelerada e readaptada. Ficar em casa nos fez perceber o quanto a gente passa mais tempo fora do que dentro da casa. E esse momento mais recluso tem os seus desafios. Mas para também favorecer alguns processos, isso pode favorecer. Então, nós acabamos dizendo adeus para muitas coisas que nos deixavam perder tempo fora de casa e nos fazer perder horas. E hoje, então, a gente teve a oportunidade de reorganizar e de organizar e executar com calma as nossas tarefas do dia a dia. E a organização é a palavra-chave para não deixar que isso tudo vire uma confusão, que vire algo que nos tire a paz, principalmente quando o assunto é saúde. Não dá para deixar de lado os cuidados com a alimentação e muito menos mandar lembranças para o comportamento sedentário. Agora é a hora de nós colocarmos a versatilidade em cena. Nicole, então a nossa primeira pergunta é: muitas pessoas confundem dieta com alimentação. Então eu gostaria que tu falasse um pouco sobre qual é a diferença entre alimentação saudável e dieta, e se existe essa diferença, e o que é alimentação saudável? Bem, né? Então a alimentação saudável está longe de ser aquela alimentação que eu preciso passar fome, que eu preciso restringir tudo, né, no meu dia. Então a alimentação saudável, ela nada mais né? Ela está juntamente interligada com a dieta, né? Mas a alimentação saudável nada mais é do que um equilíbrio, né? Um equilíbrio e a qualidade do que eu estou consumindo, a quantidade, né? O que eu estou consumindo são alimentos de verdade, são comidas que me trazem nutrientes para o meu corpo, ou são alimentos vazios, alimentos industrializados, né? Então, a alimentação saudável é justamente isso, esse equilíbrio, né? E essa qualidade e essa quantidade do que eu vou consumir no meu dia a dia. Sim. E no meio, então, de toda essa pandemia, que
a gente fica em casa, muitas vezes, assistindo televisão, dando prioridade para tantas outras coisas e dá aquela vontade imensa de comer tudo que vê pela frente. Mas como é possível? Qual é a tua dica para a gente manter uma rotina alimentar saudável? Bem, a primeira coisa, acho que é muito importante, é eu estabelecer horários no meu dia a dia, né? Então é importante eu ter horário para levantar, horário para tomar o meu café, horário para o meu lanche, horário para o meu almoço, horário para o meu lanche da tarde, para o meu jantar. E em tudo isso eu também ter horário, né, de fazer, vamos dizer, uma atividade física, né? Então tudo programado, organizado, ter horários já ajuda muito a ter uma rotina mais saudável, né? Então, se agora nesse momento de pandemia eu acordo todo dia, vamos supor, 11 horas, dificilmente eu vou conseguir ter uma rotina organizada, né? Então, desde ter um horário para acordar é muito importante e ter horários, né? Então, ao longo do meu dia eu preciso ter horários para as coisas que eu quero fazer, até mesmo para o trabalho, né, Dinara? Tipo, se eu tenho atividade de trabalho para fazer em casa, eu preciso tirar um tempo para isso, assim como para a minha alimentação, para a minha saúde, né? Então, tudo precisa se ter um tempo e se ter uma organização para que realmente a gente consiga aí, organizar o nosso dia a dia aí. A gente percebe que em alguns textos, em alguns artigos falam sobre que a alimentação saudável é baseada por comida de verdade. O que quer dizer essa comida de verdade? Eu gostaria que tu esclarecesse para as pessoas. Essa é uma pergunta muito, muito, muito importante, que a gente fala tanto de o que é comida de verdade, né? Então, a comida de verdade nada mais é do que aquela comida que por exemplo, uma fruta que eu tiro do pé, aquela comida in natura, vamos dizer, o arroz, o feijão, né? As frutas, as verduras. Então, isso é comida de verdade, não é aquela comida de pacote que eu compro no mercado, né? Aquela comida caseira. Isso é comida de verdade. E qual que é a diferença, então, dos alimentos in natura, os processados e ultraprocessados? Bem, então in natura, como eu acabei de falar, né, que é essa comida de verdade. Então, é as frutas, né, é aquele alimento que não tem adição de nada, é aquele que eu colhi, é aquela fruta, é aquela verdura, né? É justamente o que não contém açúcar, não contém nada para conservar. Então, esse é o in natura, né? Então, eu dou como exemplo as frutas. Então, por exemplo, do processado já acontece uma modificação, já acontece um acréscimo de açúcar, de sal nessas preparações, que serve nada mais para conservar os alimentos, para dar uma longa vida, né? Então, como exemplo, o in natura é a fruta, o processado, então, por exemplo, é a geleia de fruta, né? E o ultraprocessado, então, é aquele alimento totalmente industrializado que vem de pacote. Ou seja, né, por exemplo, o suco de latinha, o suco que a gente compra no mercado numa garrafinha. Esse é o ultraprocessado, né? Então, o in natura é a fruta, o processado seria um exemplo, né, que eu dei, a geleia de fruta, e o ultraprocessado, então, seria o suco da fruta na garrafinha, né, que a gente compra no supermercado. Então, seriam essas as diferenças aí entre in natura, processado e ultraprocessado. E no nosso dia a dia está muito presente esses ultraprocessados, né? E o que isso pode acarretar na nossa saúde de consumir todos os dias o ultraprocessado? Justamente esses alimentos não trazem benefícios, né? Então, que nem eu falei, justamente esse alimento já vem cheio de açúcar, ele já vem cheio de conservante, então esse ultraprocessado tem muito conservante, tem aditivo, né? Tem tudo, estabilizantes, tudo que é industrial para conservar esse alimento, né? Então, o que é a consequência disso? É numa má saúde, né? Geralmente é onde as pessoas engordam mais, né? Aí entra também os salgadinhos, bolachinhas, onde as pessoas engordam mais, e calorias vazias, né? Calorias vazias quer dizer o quê? Que isso não me nutre, isso não tem vitaminas, isso não tem minerais, né? E esses alimentos ultraprocessados, então, além deles nos engordar e não nos nutrir,
né? Eles também prejudicam a nossa pressão, por exemplo, é onde as pessoas têm uma pressão mais elevada, né? Problemas cardíacos também, diabetes, enfim, aquele pacote todo aí que a gente conhece aí que vem fruto de uma má alimentação aí, né? Que os ultraprocessados estão envolvidos nesse processo. E qual que é o papel da alimentação saudável e de uma alimentação adequada durante toda essa pandemia do Covid-19? É justamente a prevenção, né? Porque se nós estamos bem nutridos, né? Estamos cuidando essa função de comer comida de verdade, que nem nós falamos, nos nutrindo de vitaminas, minerais, comendo só comida realmente in natura, né? Nós vamos estar garantindo a nossa saúde e a nossa prevenção, né? Que o momento que de repente esse Covid chegue próximo de nós, ele não nos atinja, né? Nós estamos mais imunes a esse vírus aí. E não poderíamos deixar de falar sobre a água. Eu faço uma pergunta para você aí que está nos assistindo. Você já bebeu água hoje? Quantos copos de água você já bebeu? Beber água parece uma tarefa tão simples que às vezes nós esquecemos da importância que a água tem. Além de prevenir as pedras nos rins, beber água traz vários benefícios para o raciocínio, humor, circulação sanguínea, entre outros. Então, basicamente, é uma coisa essencial para a nossa vida. Agora, qual que é a quantidade de água que nós devemos tomar por dia? Porque muitas pessoas não sabem. E quais os benefícios que a água traz? Bem, além desses benefícios que tu citou, né, a água é um poderoso desintoxicante, né? Então ela, digamos, tem essa ação de limpeza, de detoxificar todas as impurezas do nosso organismo, né? Então é por isso que a água tem um papel aí fundamental nessa rotina que nós também falamos aí, né? De estar bebendo água durante todo o dia, né? Então, não é regra, por exemplo, todo mundo beber 2 litros, por exemplo, que a gente costuma ouvir falar o quê? 2 litros, tem que beber 2 litros, né? Então, não é por aí. Cada pessoa tem uma necessidade. Então, por exemplo, eu sempre costumo dizer, cada pessoa individual aí na sua casa, você pode fazer um simples cálculo, né? Quanto você pesa, por exemplo, se você pesa 70 quilos, você faz o seu peso vezes, né, 30 ml, basicamente 30 ml por quilo. Então, um exemplo, 70 quilos vezes 30 ml. Você vai ter uma quantidade aí de quanto seria interessante para você, né? Então, como eu disse, não é regra os 2 litros para todo mundo. Então, geralmente, quanto mais a gente pesa, mais água eu devo beber, né? Pode notar que tu calcular 70 quilos ou 80 quilos ou, por exemplo, 90 quilos vai dar em base de 2,5 litros a 3 litros, né? Então, quanto menos a gente pesa, menos água é o ideal para nós bebermos, né? Então, cada um tem a sua individualidade, não é regra para todo mundo a mesma coisa, né? E a gente às vezes não sabe, né, qual a quantidade correta. Sim. Mas assim, para quem tem dificuldade de tomar água, qual é a dica? A dica que eu acho muito importante é sempre carregar a garrafinha de água junto, né? Então eu vou para o trabalho, a garrafinha vai na minha mochila, vai na minha bolsa, enfim, vai junto comigo. Se eu vou, enfim, para a cidade, que eu vou ir no centro fazer alguma coisa, leva a garrafinha junto, né? Então acho que até mesmo em casa, né? Se ela está perto de mim, eu vou ver ela e eu vou tomar. Automaticamente é um lembrete, é como se fosse, né, um lembrete de estar tomando água. Então, costuma funcionar super bem, né? Essa é uma grande estratégia aí de carregar a garrafinha junto para estar, então, lembrando aí da nossa água, né? Que ela é extremamente importante aí. E a gente sabe que o nosso inverno aqui em Fontoura Xavier, ele é muito rigoroso para nós. É bem mais frio que muitas outras cidades que tem. Por que no inverno os cuidados devem ser redobrados com a nossa saúde? Porque é justamente no inverno que a gente fica mais vulnerável a chegar gripe,
é chegar resfriado pela troca de temperatura, né? Então, horas é frio, horas é calor, então o meu corpo haja resistência, haja imunidade aí, né? Para estar equilibrando tudo isso que está acontecendo, esse clima. Né? Então, justamente no inverno, nós nos tornamos mais vulneráveis. Então, é por isso que é tão importante, não só aquela programação verão, que se tem o hábito de, né, dizer, projeto verão, né? Então, não é só o projeto verão, não. A gente tem que pensar no projeto inverno também, né? Então, pensar na qualidade da saúde no inverno também. E aí, a gente fala de tudo isso, né? Da alimentação equilibrada, né, na qualidade e nos alimentos naturais. Uhum. Então, vamos falar um pouco sobre os nossos chás, os teus chás. Os meus chás. Quais, então, os cuidados que devem ser feitos, então, durante o período do inverno? Bem, então, esses chás eu selecionei, eu trouxe 3, né, que é, então, o chá de limão, que é esse primeiro daqui, o chá de gengibre, é o do meio, e o chá verde, que é o chazinho que está do lado de lá. E além desses 3 chás, também existe o chá de guaco, né? Que esses 4 chás, eles têm ação antibacteriana, antifúngica, anti-inflamatória. Então, por isso que eu fiz essa seleção desses 4 aí que são os mais importantes que nós podemos estar consumindo aí no nosso dia a dia, né? Então, posso beber 1 xícara por dia, de manhã, né? Posso estar consumindo pela manhã ou posso estar consumindo mais à noite, mas, por exemplo, aí o chá verde à noite já não é interessante, porque ele também tem uma propriedade de aumentar o metabolismo. Então, se eu tomar de manhã, qualquer um deles é tranquilo, posso estar consumindo de manhã. 1 xícara é suficiente, né? Então, por exemplo, aqui no chá de limão e no chá de guaco, que nem eu falei, a gente pode estar adicionando o mel, né? Mas aí tem um problema, que, por exemplo, diabéticos não vão poder consumir o mel adicionado ao chá, né? Então tem que ter essa atenção. Diabéticos não adicionam mel ao chá, né? Mas do restante das pessoas é bem tranquilo, pode consumir com mel, né? Mas só uma atenção aí para os diabéticos que então não devem evitar aí o consumo de mel no chá, né? Nicole, uma dúvida também que é minha. Como que a gente faz o chá? Porque muitas vezes a gente só joga lá e não sabe se precisa fazer alguma outra coisa. Então, eu gostaria que tu explicasse para nós como que foi feito cada um deles. Porque um é folha, né? Isso. O outro isso que é uma raiz, né? Uma raiz. Uma raiz e o outro o limão é o quê? Uma fruta? É uma fruta. Uma Isso. fruta. Então, como que é feito o chá? Bem, então, justamente, ótima pergunta, né? Então, todos esses chás foram feitos sobre cocção, com fervura, né? Então, eu coloco ferver na água. Quando eu tenho folhas, quando eu tenho, por exemplo, limão, eu posso cortar e ferver com a casca junto, né? O gengibre também eu coloquei, fazer dessa mesma maneira. Então, a gente coloca ele em ebulição, a gente coloca ferver no fogão, né? Então, essa é a melhor maneira. Ferve uns 5 minutinhos, tá ótimo, não precisa mais que isso, né? A não ser o chazinho de sachê. Então, esse é diferente, eu posso só colocar ele em imersão, isso, né? Então, eu preparo a água quente e coloco o sachêzinho. Essa eu posso fazer dessa maneira se for o sachêzinho. E a água pode ser fervida? Pode ser fervida, isso. Né? E aí eu coloco no momento que ela tá bem, que ela já ela tá bem quente. Eu coloco isso aí. Aí a gente já coloca. Do contrário, né? Então, se for o próprio limão, que nem eu falei, com casca, enfim, se for o gengibre, se for as folhas de chá verde, eu posso colocar em cocção na água e deixar por 5 minutinhos aí. Isso aí. Então, isso é um adicional contra o coronavírus, né? Olha só. Claro, estou falando de chás que são benéficos, que é interessante aderir na nossa rotina, mas, porém, né, eu acho que eles não são os salvadores da pátria, eles não são os milagrosos.
Então, não é por aí também. Eu posso estar né, tomando esses chás durante todos os dias, pode ser agora no inverno, mas e o restante, né? Como é que tá o meu estilo de vida, eu já digo, né? Então, eu sempre digo, uma coisa só não faz milagre, então tem que ter um conjunto de várias coisas. Tem que ter atividade física na nossa rotina, tem que ter uma alimentação equilibrada, né, de qualidade, de alimentos, como nós falamos, de verdade, né? Então, temos que beber água. Então, é um conjunto de coisas aí, né? Não é o chazinho que, vou tomar chá porque a Nutri falou e eu vou estar imune ao corona. Não, calma aí, né? Não é por aí. Mas ele pode sim estar aliado aí no nosso dia a dia, bem tranquilo. Mas eu preciso dar atenção a outras coisas também, né? Então não é só o chá, como eu disse. Perfeito. Então, para quem não conhece, esse aqui é o gengibre, que ele é uma raiz, né? Uma raiz. O limão, acredito que todo mundo conhece. E Sim. o chá verde, que a gente encontra na farmácia, em mercados. E como tu explicou também, né? O chá verde não pode ser consumido antes de dormir. Antes de dormir, isso. Então, o chá verde, dentre todos os que eu comentei, à noite ele não é interessante, porque ele, como também tem a cafeína, ele vai me deixar em estado de alerta, ou seja, acordado. Né? Então esse é mais interessante pela manhã, assim como o restante, né? Então, por exemplo, o chá de limão posso tomar à noite, o chá de gengibre eu posso tomar à noite ou de manhã, mas aí o chá verde é mais interessante de manhã e não à noite. Sim. Então, mais ou menos você já falou então quais são os principais cuidados com a saúde no inverno. Mas eu gostaria, se tu tem mais alguma outra dica que a gente possa está aderindo, além, claro, da atividade física, da alimentação saudável e dos chás. Eu não sei se é basicamente esses para os principais cuidados no inverno. Para os principais cuidados é esse pacote aí, é atividade física, é alimentação saudável, né? É a água, né? É o chazinho, pode estar complementando, né? Então, é esse o pacotinho aí de saúde, vamos dizer, que a gente consegue, né, ter como cuidado no inverno e principalmente nesse momento agora de pandemia. O ideal, então, é não adicionar açúcar também. Nenhum tipo de chá. Em nenhum tipo de chá, exato. Então, que nem eu falei do mel, né, para o chá de limão e para o chá de guaco, tudo bem, o mel é tranquilo, porque ele também é anti-inflamatório, então ele é interessante. Agora, açúcar não é interessante, né? Então, chá, ele precisa ser consumido dessa forma natural, sem acrescentar nada, né? Que nem eu disse, nessa pequena exceção ali, eu posso intercalar um mel no chá de limão, no chá de guaco, mas também é interessante ele purinho, né? Ele só assim, sem adição de nada também. Bom, perfeito. São dicas maravilhosas, então, que eu também já vou estar aderindo. E geralmente eu nunca sei qual é a quantidade do gengibre para usar. Eu nunca sei que tamanho tem que ser, qual que é a quantidade para uma chaleira. A gente não tem uma noção para uma xícara. Para uma xícara é interessante uns 2 dedinhos, vamos dizer assim, né? 2 cortadinhas é o suficiente, vamos dizer um pedacinho. Vamos ver aqui nesse pedacinho aqui, ó. Por exemplo, um pedacinho bem pequenininho assim, ó, já seria suficiente. Não precisa ser tanta quantidade aí. Então, porque ele é uma raiz um pouco forte, né? Então, não é interessante aí ser tão forte aí. Então, é suficiente aí um pedacinho, assim, uns 2 cortezinhos é bem suficiente. E que nem tu falou do gengibre, por exemplo, do limão, pode ser meio limão cortadinho, né? Meio limão cortadinho também é o suficiente aí, né? Para uma xícara, eu tô falando, né, Ed? Então, para uma xícara aí é bem tranquilo. Agora, se eu vou fazer em mais quantidade, por exemplo, para a família, vou ferver, né, uma chaleira, que nem você disse, aí, por exemplo, o limão eu posso usar inteiro, né? O gengibre eu posso utilizar um pouco mais, a raiz um pouquinho maior, né? Então, depende aí a quantidade que eu vou estar fazendo. Eu utilizo mais, utilizo um pouco menos, né? Bem legal. Bom, então,
Nós abrimos hoje no nosso Instagram algumas perguntas dos nossos internautas que estarão participando. Também agora lembrando, vou dar uma pausa aqui, lembrando dos nossos parceiros, nossos apoiadores da nossa Live News, que sempre nós temos o nosso primeiro apoiador, que é a LC Móveis, a loja LC Móveis, que sempre nos disponibiliza os seus, por exemplo, essa mesinha aqui é deles, a poltrona também a gente comprou lá. Então são coisas que eles têm móveis maravilhosos lá. Então passe lá, confira as novidades que a loja sempre está colocando, sempre coisas modernas. Muito obrigada, LC Móveis, pelo apoio aqui desse nosso projeto. Então vamos lá, vamos abrir para a nossa pergunta. Então, a primeira pergunta aqui que nós temos é: como faço para aumentar a síntese proteica do corpo? Como faço para aumentar a síntese proteica do corpo? Provavelmente seja que é de um internauta que faça atividade física. Sim. Exato, então o que temos que fazer aí? Claro, equilibrar, né, o que o paciente já está consumindo, o que ele já está fazendo, para ver o que a gente pode permanecer, né, ou modificar. Mas geralmente a síntese proteica a gente consegue aumentar, aí está envolvendo, vamos dizer, massa muscular, né? Então, é justamente as proteínas. Então, a base ovo, leite, queijos, né? Geralmente alimentos de origem animal, né? Então, tudo que é mais de origem animal tem muito mais fonte de proteína e eu vou estar absorvendo aí mais, elevando a minha síntese proteica do meu corpo, né? Então, a gente sempre mais intercala, acredito que é alguém que realmente faça atividade física para estar intercalando aí na rotina as proteínas, né, de origem animal, para estar aumentando a síntese proteica. Geralmente quem pratica mais atividade física e tem um objetivo muscular, tem muitas dúvidas. Surgem muitas dúvidas sempre porque, por falta de conhecimento, às vezes nós não sabemos como o músculo reage, o que nós precisamos nos alimentar e quais atividades necessárias para isso. Sim. Tem mais uma pergunta aqui sobre suplementação. Você acha necessário e quais as indicações para essa suplementação? Bem, então, acho necessário, vai depender do caso, né? Então, se é um iniciante, eu não costumo já, né, encher o paciente de suplementos ou de outras, enfim, de suplementos em geral. Então, se é um paciente iniciante, geralmente o que eu vou fazer, né? A gente vai estabelecer um plano alimentar aí com alimentos, né, para inicialmente a pessoa, né, estar trabalhando com o seu plano alimentar e estar na academia fazendo atividade física, né? E aí depois de um tempo que o paciente já está, digamos, né, firme, vamos dizer, ali naquele exercício e na dieta, é que a gente vai intercalar aí alguns suplementos que sejam pertinentes e de acordo com o objetivo da pessoa, obviamente, né? Então, acho que é necessário, mas depende, tem que avaliar o caso, né? Então, precisa se conhecer mais especificamente a rotina, ou se o praticante de atividade física já usa outros suplementos, nós podemos estar aí adaptando, né, também para o objetivo dele. Então, tem vários que pode citar, né? Tem o whey, tem a glutamina, né? Então, tem suplementos aí que podem ser adicionados à dieta que o atleta está fazendo, para então dar mais aí, digamos, mais energia para ele no momento do exercício. Então, tudo é interessante estar cuidando também se ele está comendo certo. Por exemplo, se ele está dando um tempo de 1 hora antes do exercício, ele está se alimentando certinho, meia hora. Então, tudo tem que ter o tempo certo para se alimentar, para dar tempo, né, do corpo já ter absorvido para o exercício. Então, são várias coisinhas aí que nós precisamos estar atentos aí. Mas, claro, acho importante, mas tem que avaliar o caso aí do paciente, né, a individualidade dele. Mais uma pergunta aqui. Quais os suplementos você indica para a hipertrofia muscular?
É justamente esses que eu comentei. O whey, a glutamina, né? Tem também o BCA. Então, justamente, nós precisamos aí a albumina. Então, precisamos realmente saber ali o que ele está praticando, né? Para entender certinho e colocar uma quantidade exata. Então, às vezes tem gente que, porque é bom, às vezes, né? Por não saber, né, justamente acaba tomando altas doses aí que também não precisa em muitas situações. Então, realmente acho esses interessantes, que nem eu falei, o whey protein, que é a base também de proteína, que pode estar sendo intercalado aí com a vitamina de fruta, com as frutas, enfim, para estar aí dando mais resultado, né? Mas é que nem eu disse, eu acho bem interessante avaliar a individualidade. Perfeito, então. Nicole, gostaria então que você finalizasse com mais alguma coisa que você acha importante e finalizando então com a nossa pergunta. Como manter-se saudável quando a única opção é ficar em casa? Então, né, aí que tá, né, esse nosso pacotinho aí de saúde que nem eu falei, né? Então é um momento que tem muita gente, não quero ir na academia, eu tenho medo, eu tô com medo de caminhar na rua, o que eu faço se eu tô em casa, né? Então, acho que quando eu tô em casa, o momento também, a gente tem muitas coisas que, na palma da nossa mão, no celular, no YouTube, nas plataformas digitais, que eu posso dançar em casa, eu posso fazer alongamento, eu posso, né, me exercitar em casa sem sair, né, para quem realmente tá às vezes nesse medo de sair de casa. E às vezes o que acontece? O comércio abre, o comércio fecha a academia, abre a academia, né? Então acaba o paciente não conseguindo ter essa sequência. Então é justamente em casa que ele tem que realmente pensar que, poxa, o que eu vou fazer? Agora acho que realmente eu preciso dar uma atenção para mim. Agora eu tenho mais tempo também, muitas vezes, para estar cuidando da gente, né? Então é um momento que nós temos para cuidar mais de nós, de fazer exercícios em casa, de estar se cuidando mais na alimentação, de estar cozinhando mais, não é comer ali no restaurante, não é comprar cachorro-quente, não é comprar coisas fora, e realmente cozinhar mais, né? Eu acho que o cozinhar também é um hobby, né? Também não deixa de ser aí uma atividade que nos dá prazer, assim como, por exemplo, a atividade física, né? Então, acho que é em casa agora que temos que pensar, né, em que não podemos ficar parado, né? Que se a gente ficar parado, aperta um pouco a situação, né? Então, também é um momento de pensar que não é porque eu estou em casa que eu não posso me exercitar, que eu não posso cuidar da minha alimentação, né? Então, que nem eu falei anteriormente da questão da rotina, é justamente isso, reorganizar a rotina para adaptar os horários para ter a atividade física, né? Para estar bebendo água e para estar consumindo, né, as refeições nos horários certos e estabelecer horários mais certos, né? Que nem eu falei. Então, é toda essa junção aí para nós estarmos pensando, né, pensando um pouquinho mais na nossa saúde. E como é difícil a gente manter uma atividade física em todo esse tempo, né? Porque a gente fica com tantos pensamentos, então a gente não sabe para que lado, que atitude tomar. Mas é muito simples, né? É só... vai em algum lugar, compra uma corda, vai pular corda, vai fazer polichinelo. Fazendo um pouco cada dia já é o suficiente para que... Né? Então é melhor fazer pouco do que nada. Do que nada, justamente. Nós temos mais uma pergunta aqui, de um internauta nosso, que ele pergunta assim... minha pergunta é baseada no jejum intermitente. O que a nutricionista acha dessa prática que vem crescendo? Abraço e obrigada, ele disse. Bem, então o jejum intermitente, né, também é muito comentado, longe do que antigamente se pensava, que jejum intermitente era ruim. Não, né, o jejum intermitente é interessante. O que é isso? Né? Por exemplo, eu ficar 7 a 12 horas sem me alimentar.
né? Então, na verdade, se tu parar para pensar, a gente faz isso às vezes todos os dias e não se dá conta, né? Então, por exemplo, minha última refeição do dia é às 7 da noite, eu vou comer só amanhã. Isso não deixa de ser um jejum intermitente, né? Eu fiquei ali várias horas, quase às vezes 12 horas sem comer, né? E o jejum intermitente faz bem para a nossa saúde, faz bem para as nossas células, né? Então, para renovação celular. Então, é interessante. Por exemplo, hoje eu fiquei 12 horas de jejum, por exemplo. Amanhã não, eu intercalo, por isso que é intermitente, não é todos os dias, né? É hoje, amanhã não, no outro dia sim, né? Mas sim, eu acho super bem tranquilo, o paciente até que já chegou em mim e disse: o que tu acha, Nutri? Vamos fazer isso porque eu ouvi falar, o que tu acha? Né? Então, acho interessante sim, nós podemos fazer todos, não tem contraindicação, nem mesmo gestantes, né? Então, todos nós podemos fazer o jejum intermitente, então não é regra, né? É um grupo específico, então é uma coisa que todos nós podemos fazer, né? Porque nem eu falei, hoje minha última refeição seria às 7 da noite, né? Ok, vou comer amanhã às 7 da manhã, um exemplo. Eu já fiz o jejum intermitente, né? Aí no outro dia, por exemplo, eu posso comer mais tarde, às 8, às 9, minha última refeição, né? Eu vou fazendo essa intercalação aí. Mas é super tranquilo, é super positiva aí a pergunta do internauta. Pode sim. Claro que tudo sempre de uma forma moderada, Claro. tudo sempre com acompanhamento com um bom profissional, né? Acredito também que existem muitas coisas na internet, dietas, dieta do ovo, dieta da sopa, dieta da lua, dieta não sei o quê, e que muitas vezes isso acho que vira uma confusão no nosso corpo, que nem o nosso corpo entende mais o que é que está sendo feito, né? Então sempre é importante a gente ter sim um acompanhamento nutricional com alguém que sabe o assunto, que sabe nos ajudar, e não fazer essas dietas mirabolantes e algumas coisas que surgem por aí, né? Então, Nicole, muito obrigado por aceitar o nosso convite. O nosso principal objetivo, além de trazer informação, é valorizar os profissionais da nossa cidade, valorizar aqueles que realmente estão aqui levando o seu melhor, que foram para fora, estudaram e voltaram para a Fontoura Xavier dar o seu melhor para os fontorenses. Eu acho que isso precisa ser muito valorizado em Fontoura Xavier. Nicole, muito obrigada. Nós agradecemos, estamos muito honrados mais uma vez com a tua visita aqui e sempre estamos à disposição para que tu precisar. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui, justamente que nem tu falou, né? Então, sempre nasci aqui, me criei aqui, fui, estudei, voltei. Então, né, me sinto muito agradecida pelas oportunidades aí que estou tendo. Muito obrigada. Lembrando que a Nicole tem consultório, né, aqui em Fontoura Xavier. Sim. Então, se quiser mais alguma informação, nos chame no WhatsApp, no Facebook, que a gente passa todos os contatos dela. Muito obrigada a você, internauta. Agora nós vamos ficar aqui tomando um chazinho, depois logo almoçar. Muito obrigada, internauta. E até a próxima quarta-feira, que ainda essa semana nós já vamos lançar o próximo assunto, que também será muito pertinente nesse momento que nós estamos vivendo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.